Beleza. Então, a partir daqui eu estou gravando também, tá, Matheus? Então, a ideia é essa disciplina de pensamento estratégico, né? A gente vai naturalmente conversar bastante sobre estratégia. A ideia desses slides aqui é a gente se conhecer um pouco, ver as expectativas, tanto minhas em relação a vocês, quanto vocês em relação a mim, né? Para a gente se conhecer e alinhar esses objetivos aí. Em termos de horário, né? Então começa hoje, 26 de fevereiro, vai até 26 de março e depois tem a última aula dia 7 de abril. Tá? Normalmente, dia 7 de abril é uma quarta-feira, né? Vocês têm aulas nas sextas. Aí eu não sei se tu te deu conta que o último dia é uma quarta, se está tudo bem com essa data. Por mim é bem tranquilo. Tá. A gente tem o feriado de Páscoa ali, né? Daí, como na quarta, dia 9 de abril, começam as aulas do mestrado, daí eu vou ter que ir para as aulas do mestrado. Daí a última aula a gente teve que realocar de sexta para quarta. Então tá, que bom, mas daí se os demais que depois estiverem assistindo esse vídeo tiverem problema com essa data, daí manda um e-mail para mim, para a gente ajustar aí. Nossos horários vão ser das 7 até as 22h20. Claro que no presencial a gente tem um intervalo e a ideia é a gente fazer uma aula leve, assim, né? Não preencher esse horário todo com conteúdo massivo, né? Até porque a pós-graduação se caracteriza pelo debate, né, entre os alunos. No momento agora é tu contigo mesmo, né, Matheus? Mas à medida que os demais vão chegando, ou tu comigo, né? À medida que os demais vão chegando, a ideia é ver assim as experiências de trabalho de cada um e tal, e isso é o que constrói bastante coisa, né, na pós-graduação lato sensu, né? De faltas, né? As faltas elas não podem ser abonadas. Aqui a gente está falando também do presencial, né? Mas assim, eu tenho pelo login de vocês lá, dá para saber quem estava, quem não estava nas aulas. Mas aí se precisar faltar mais de uma aula e meia, mais de uma aula e meia é bom, né? Mas se precisar faltar mais de 2 aulas, me avisa para a gente ver alguma atividade aí para compensar. Eu vou me apresentar então, né? Meu nome é Sérgio, a minha graduação é em administração. Eu digo administração desde que eu nasci, porque nasci numa família de empreendedores, né? Meu avô fundou uma empresa, depois meu pai assumiu, meu pai e meu tio assumiram, e depois eu fui trabalhar com eles e tal. Então esse contato com a administração aí eu tenho desde criança, né? E aí eu segui na linha da administração para a formação acadêmica. Então minha graduação é em administração. Depois eu fiz 2 especializações, uma em análise de sistemas pela PUC e uma em finanças corporativas pela FGV. Depois eu fiz o mestrado em administração na PUC Rio, quando tinha um convênio aí da Unicinos com a PUC Rio. E depois fiz 2 doutorados, um doutorado em economia de empresas na UIB, na Espanha, e um doutorado em administração na Unicinos. Isso em termos de formação acadêmica, né? Em termos de formação profissional, né? Experiência profissional. Como eu falei, eu comecei trabalhando na empresa familiar, né? Era uma metalúrgica, tinha em torno de 100 funcionários, eu atuava fabricando portões eletrônicos, grades, esse tipo de coisa. Depois eu fui trabalhar na Hewlett-Packard, na Alemanha, com análise de sistemas. Na volta da Alemanha eu fui trabalhar com consultoria na área de TI, na Meta Informática, que é uma empresa que fica ali no Tecnocinos, né, em São Leopoldo. Saí da Meta para trabalhar na Estemac, Grupo Geradores, então fui gestor de TI da Estemac por volta de 3, 4 anos. E aí eu saí da Estemac para ir para a Espanha fazer o doutorado e na volta já entrei na Fevale, né? Então já tive vários cargos na Fevale, inclusive coordenador desse pós que vocês estão, não deste de liderança, mas do outro, né, o pós de gestão.
Hoje sou professor e pesquisador, eu coordeno o mestrado de administração e sou docente também no mestrado de indústria criativa, né? No mestrado de administração tem uma disciplina de estratégias colaborativas para a inovação e uma disciplina de método de pesquisa. E na indústria criativa é uma disciplina com a professora Maria Cristina, até, de inovação e empreendedorismo, e uma disciplina de estratégia com o professor Duchamp. Nos últimos anos eu tenho ido para a Finlândia também, como professor convidado na RAMC, né? Então já fui 5 vezes à Finlândia lá para dar aula para eles na graduação. E trabalho também como editor assistente na revista Elion, Business and Economics, na editora Elsevier. Então, assim, tem essa experiência, né? E essa formação aí para a gente conseguir ao longo desses 6 encontros aí, que eu acho pouco, né, para a gente discutir pensamento estratégico, mas acho que eu consegui organizar isso de uma forma que a gente consiga pelo menos ter um panorama assim e abrir portas para vocês depois, né, da disciplina, se precisarem mais algum conteúdo, conseguirem ir buscar. Agora eu queria conhecer tu, eu queria dizer vocês, né, mas é tu, Matheus. Então, se tu puder me comentar um pouquinho com o que tu trabalha, qual é a tua área de formação. Perfeito, vamos lá. A minha formação, ela é um pouquinho diferente, né? Eu sou formado em gastronomia. Quando eu optei, né, em escolher o que eu ia fazer, eu tinha algumas áreas, assim, de interesse e por uma questão até de logística, assim, porque era mais próximo, né, da minha residência, enfim. Eu tinha uma grande vontade de fazer artes cênicas, mas aí, na época, só tinha em Montenegro, ou então na PUC. Na PUC não, na URGS. Mas aí, por uma questão de logística, aí passei no ProUni e acabei optando pela faculdade de gastronomia, que era uma das minhas opções. Mas eu não tinha... a ideia não era trabalhar como chefe de cozinha, né, dentro de uma cozinha, mas sim trabalhar com a gastronomia. E eu sempre gostei muito de conduzir, assim, de ensinar, de estar em sala, eu fui catequista durante alguns anos e eu sempre gostei muito disso e a ideia era, então, me aperfeiçoar, né, trabalhar um pouco na área, claro, por experiência, mas focando para a questão de depois dar aula, né? Uhum. E aí, por uma questão de destino, acabei mudando de área. Comecei a trabalhar num call center como atendente. E me apaixonei pelo ambiente, assim. Um ambiente super desafiador, né? Com certeza. Que gera uma experiência, assim, incrível. Então, entrei lá como atendente em 2018. Antes disso, na verdade, antes de entrar no call center, eu e minha mãe decidimos abrir uma empresa, né? Abrir um café. Então, a gente teve durante 2 anos um café lá em Estância, que é onde eu nasci, né? Em Estância Velha. Hoje eu moro em Novo Hamburgo, mas cresci lá em Estância. A gente abriu um café, a gente ficou 2 anos com ele aberto. Era algo bem pequeno, familiar, assim. A gente trabalhava muito com encomendas, com a parte mais... a gente tinha atendimento ao público, mas a gente fazia muita coisa para encomendas, assim, né? Encomendado. E aí ainda continuo trabalhando com eventos, com encomendas particulares, faço muito evento em empresas que contratam para fazer jantar especial, trabalho bastante com a Fritz e Frida, faço bastante trabalhos com ele. Uhum. Eles lançaram agora há pouco tempo uma plataforma digital, né? Eles estão trabalhando mais com as mídias, então volta e meia eu vou lá, gravo alguns vídeos, a gente faz alguns trabalhos. Mas aí, enfim, entrei no call center. E desde o começo, desde que eu entrei lá, que eu descobri a área de treinamento, eu sempre gostei muito da área de treinamento e almejei ir para a área de treinamento. Mas aí, a minha supervisora na época viu um potencial para supervisão, me fez o convite, né, se eu não gostaria de vivenciar um pouco mais as rotinas de um supervisor, né, de um líder.
E acabei gostando, fiz processo para supervisor, fui promovido para supervisor, fiquei 2 anos como supervisor, mas durante esses 2 anos, em alguns momentos, o treinamento, eu era emprestado para o treinamento. E aí, neste ano passado, a empresa recebeu, eu trabalho na Tocfale, né, que agora é do Grupo Santander, e aí a gente recebeu aí uma missão de em um ano, levantar uma empresa com capacidade de até 5 mil funcionários, né? Então, a gente assumiu todas as operações do Banco Santander, de saque de cartões, né? E aí, de 1.000 funcionários que a gente tinha ano passado, a nossa pretensão até o final deste ano é atingir 5 mil funcionários. Então, o nosso ritmo é frenético. Não teve um pensamento estratégico, obviamente, né? Algumas coisas que foram sendo encaixadas, mas a gente está aprendendo a fazer meio que na prática, assim, e consertando o erro, e para outra entrada a gente está tentando consertar, mas está uma loucura, assim. Inclusive, neste momento, né, nós estamos com 900 pessoas sendo treinadas ao mesmo tempo. Então, a gente está com uma capacidade enorme e a gente está tendo que se adequar a treinamentos online para conseguir, né, ter agora com bandeira preta e distanciamento, enfim. E agora faz 1 mês e pouquinho eu fui promovido para a área de treinamento, então eu virei analista de treinamento. E eu tenho uma missão dentro da empresa, que é trazer a cultura de vendas para o pessoal, porque até então nós éramos só uma célula receptiva, e agora com a entrada do banco, né, que agora o Santander comprou a Tocfale, a gente está prestando atendimento quase que exclusivamente para o Santander, a gente tem que começar a culturar as pessoas para a questão de vendas, né? E aí o objetivo, na verdade, o meu desafio assim, na empresa, né, é conduzir esses treinamentos, que aí são uma capacitação continuada, né, para quem já está na empresa, mas conduzir treinamento de vendas, e aí tem toda a questão de pensar, planejar como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai controlar, mensurar resultados, enfim. Então, acho que essa disciplina vai vir bem a calhar nesse momento assim, de construção e até mesmo de loucura que a gente está dentro da empresa. E acho que também as trocas vão oportunizar, né, experiências diferentes. Acho que vem bem a calhar, assim. Sim. E é basicamente isso, assim. Gosto, ainda trabalho com a questão da gastronomia. Eu dou aula de noite no Instituto Mix, aqui em Campo Bom. Eu dou aulas de culinária, gastronomia e panificação. Então, de dia eu tô na Toque, de noite eu tô lá na Mix, 3 dias por semana. Mas o meu objetivo mesmo é finalizar a pós. Eu já estou pensando no mestrado em seguida e tentar seguir na carreira mesmo de docente, né, que é um dos meus objetivos maiores. Assim. Ótimo, ótimo. Eu ia te perguntar mesmo sobre a tua expectativa com a disciplina, mas tu já me respondeu, né? E quanto ao mestrado, claro, a gente, como coordenador do mestrado de administração, né, fico à disposição aí, se puder te ajudar alguma coisa, só falar comigo, ou por indústria criativa, que é outro mestrado que pode te interessar também, né, nessa tua área aí. Então, mas como eu sou docente nos dois, então eu conheço os dois bem, aí a gente pode conversar aí. A professora Maria Cristina também é docente nos dois, então ela também pode conversar contigo. Beleza. Então tá, muito obrigado, Matheus. Foi bom ver tua experiência, assim, né? E espero que eu consiga atender os teus objetivos com a disciplina. Na verdade, a disciplina, ela é a questão de pensamento estratégico, como assim muitos alunos, né, pena que os outros não estão aí para falar, mas muitos alunos conhecem um pouco de estratégia, e aí da graduação, enfim, né, daí tentaram implantar a estratégia na empresa deles, tentaram fazer um planejamento estratégico, acabaram não conseguindo direito. Então, a ideia da disciplina é pensar um pouco assim sobre essa linha mais tradicional de estratégia, ver quais são os pressupostos aí, e tentar enxergar isso dentro do contexto que a gente vive hoje. Então, nesse sentido, assim, é pensar de fato no ambiente e qual o papel do planejamento estratégico
ambiente mais dinâmico que a gente vive hoje. Né? Então, vamos ver. Ao longo da disciplina, aí a gente vai discutindo bastante. Obrigado aí, Matheus, pelo teu depoimento aí. Valeu. Vou seguir aqui, então, com os slides. Aqui sobre a avaliação, né? Então, a gente vai ter aí na disciplina 2 notas. Uma que vai ser um trabalho individual, aí tem as instruções lá no Blackboard, para entregar no dia 7 de abril, que é no último dia de aula. Até eu vou compartilhar a tela do Blackboard aí contigo para te mostrar onde é que está isso, enfim, para tu dar uma olhada lá para explicar direitinho. Deixa eu ver, só pegar aqui e compartilhar. Aqui. Tá enxergando aí a tela do Blackboard? Tá. Então, assim, aqui na guia de introdução, a gente tem ali o programa da disciplina, né? A princípio, assim, o que a gente vai ver de conteúdo nos nossos 6 encontros. Tá? E aqui embaixo tem os slides que eu estou apresentando agora. Aí, tá? Aqui em materiais de aula, tu vai encontrar os slides que eu vou apresentar na sequência e um vídeo que faz parte desse conjunto de slides. Eu vou tentar passar o vídeo aqui. Eu já fiz alguns testes assim com a gravação do Blackboard, passando o vídeo, não ficou lá essas coisas. Então eu deixei o link aqui para vocês. É um link do YouTube, daí vocês podem assistir depois se a gravação aqui não ficar muito boa. Daí tem o link para a webconferência, que é onde a gente está falando ali, e aqui o do trabalho final. Né? Então o trabalho final o que é? Né? O trabalho final é fazer uma análise, né, um estudo de caso. Então tem esse caso aqui da Ocean Drop, não sei se tu conhece essa empresa. Não? A Ocean Drop é uma empresa que cresceu com um objetivo de fazer ração para animais a partir de algas e depois eles viram que não dava certo, enfim, e partiram para produção de alimentos específicos para quem faz atividade esportiva a partir de algas. Então eles, né, pivotaram a empresa, mudaram o negócio. Então tem uma série de questões estratégicas interessantes aí que esse caso nos traz. E a ideia é que vocês entreguem depois uma análise desse caso a partir do que a gente for discutir em sala de aula. Então analisar o caso da Ocean Drop em anexo, utilizando os conceitos da disciplina. Então a análise tem que contemplar, entre outras questões, né, como é a competitividade na indústria que a empresa opera, as 5 forças de Porter. Conhece as 5 forças de Porter, Matheus? Sim. Sim, tá. Então isso, qual a proposta de valor, entre outras questões que estão aqui, depois a gente pode esmiuçar. Né? A análise de questões adicionais abordadas na disciplina vai contar positivamente. Então, se tu achar algum tópico interessante na disciplina e quiser, né, analisar também o caso a partir disso, beleza. Então, execução individual, né, nos espaços de aula, o que é a ideia das nossas aulas? Né? É a gente começar falando um pouquinho de teoria e depois eu dar um espaço para vocês trabalhar em cima da análise desse caso aí. Né? Então, vocês podem fazer a análise enquanto eu estou logado aqui, ou vocês podem fazer a análise no sábado, ou quando vocês acharem melhor, e aí vamos resolvendo as dúvidas, né, que vão aparecendo em sala de aula depois. Então, assim, é bem, assim, a primeira parte da disciplina é mais a teoria mesmo, uma discussão sobre isso, né, e depois vocês têm um espaço, então, para desenvolver o trabalho final. Qual o formato, né? O formato documento Word, a estrutura de seções, né? Parágrafos, fonte, margem é livre, referências bibliográficas em ABNT, o tamanho do texto aí 1.500 a 2.000 palavras. Isso dá umas 2, 3 páginas mais ou menos de texto. Entregue apresentações, aí postar no Blackboard e aí no último dia de aula tem as apresentações. Daí cada um vai apresentar a sua análise sobre a mesma empresa. Claro que a gente espera um grau de redundância grande nessas apresentações, mas tu vai ver que é bem legal, assim, porque são várias visões, às vezes diferentes e até contraditórias sobre o mesmo caso. Então,
esse fechamento com análise sobre o mesmo caso já fiz e acho bem construtivo assim, a gente trabalhar. Ficou alguma dúvida sobre esse trabalho aí por enquanto, Matheus? Por enquanto, tudo certinho. Tá, beleza. Depois, se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando. Deixa eu botar os slides de novo aqui. Tá. Bom, isso então é a nota 1, né? E a nota 2 são as nossas discussões em aula, as contribuições que vocês trazem do ambiente de trabalho de vocês. Eu estou falando vocês porque, né, o vídeo está sendo gravado depois para quem está assistindo também. Então a nota 2 vai ser dessas contribuições. Então a minha expectativa é que vocês, né, a gente tem 6 alunos em sala de aula. Eu não vou aqui ficar esperando que vocês levantem a mão para falar ou alguma coisa assim. Vamos conduzir essa aula de uma maneira bem informal. Quer falar, fala, abre o microfone, ó professor isso, ó professor aquilo. Se eu estiver falando, quiser me interromper, beleza, não vou ficar chateado. Eu tenho essa cara de alemão brabo, mas eu juro que eu não sou brabo. Tá? Então é bem tranquilo. Assim, a ideia é a gente de fato debater, né? Debater sobre conteúdo. Eu não espero numa aula de pós ficar eu aqui falando e vocês ouvindo, né? Então esse debate é importante. Então esse debate vale essa nota aí, tá? Adiante, sobre os exercícios e avaliações, então principalmente em relação ao trabalho final, né? É interessante trazer outras fontes para complementar o trabalho que está se fazendo ali, mas sempre que fizer isso, né, coloca lá a citação, de onde é que tirou o conteúdo, né, se chegar no final lá, tiver um texto que não tiver uma citação, eu vou entender que vocês escreveram o texto, né, e aí se não foi vocês que escreveram, isso é plágio, né, e aí é complicado, né, porque a gente só tem um trabalho para avaliação, e aí o trabalho leva a zero, daí é complicado. Então, eu sempre peço que cuidem só isso, né? O trabalho, assim, ele não tem formatação exigida nenhuma de fonte, de margem, de nada, só essa questão das citações aí que eu peço que faça para mim entender qual foi de fato a contribuição de vocês para esse trabalho e o que vocês trouxeram de outros trabalhos, né? Então, deixar bem claro assim o que é autoria de um, de outro, etc. Tá? Só para mim poder avaliar o trabalho como ele deve ser avaliado. Ó, a Thaís está entrando aí. E um questionamento dessa quantidade que a gente vai escrever, né? 2 a 3 folhas ali, até 2.000 palavras, né? Uhum. Tem algum limite de citações ou não? Não tem limite de citações ali. Ali vocês, assim, claro que eu não espero que o trabalho seja apenas citações diretas de outras fontes, né? O meu objetivo é entender, ver se vocês entenderam o conteúdo, ver se vocês estão conseguindo articular o caso da Ocean Drop com o conteúdo que a gente viu em aula. Então, se vocês trouxerem só outros textos ali, eu não vou conseguir fazer isso, né? Boa noite, Thaís, tudo bem? Tá ouvindo? Tá, beleza. Eu tô gravando a aula, né? Daí agora tá em 24 minutos de vídeo. Então, depois tu pode, né, recuperar esse conteúdo aí. Vou botar o link do vídeo no YouTube. Depois eu ponho o link ali no Blackboard. Daí esses primeiros 24 minutos que tu perdeu, tu pode assistir lá de novo, para mim não ficar aqui repetindo o que a gente falou até agora. Tá, beleza. Na verdade, da aula de conteúdo, de fato, a gente não falou nada. Eu só estou explicando aqui para o Matheus e para quem vai assistir o vídeo, né, como é que vai ser a estrutura da disciplina, o que vai ter de conteúdo, de avaliação, etc. Daqui a pouco eu vou entrar nos conteúdos mesmo, né? Então, beleza. Vamos adiante aqui. Qual é o programa, né? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver hoje uma introdução à estratégia. Vou dar um panorama para vocês assim do que
eu entendo que seja assim, esse desenvolvimento da teoria até agora e o que isso apresenta de limitações para o contexto mais dinâmico que a gente está vivendo hoje. E aí, porque assim, meu objetivo com vocês, na primeira metade da disciplina, pelo menos assim, é destruir tudo que vocês sabem de planejamento estratégico. Tá? Vocês vão terminar esse conteúdo até aqui, até a escola cognitiva aqui, achando que o que vocês aprenderam não serve para nada. Tá? A partir daí, a gente vai começar a resgatar esse conteúdo mais tradicional de estratégia, só que com um olhar diferente. Aí nós vamos ter um outro olhar sobre esse conteúdo, nós vamos entender um pouco melhor as limitações que essa teoria mais tradicional de estratégia apresenta, porque a ideia não é jogar a teoria fora, né? A ideia é a gente entender essas limitações para saber assim, bom, nesse ambiente aqui o melhor é aplicar a teoria até ali e não mais do que isso. Então essa é a ideia da disciplina, a gente refletir um pouco sobre essas limitações e aí enxergar a teoria mais tradicional de outra forma. Tá? Então não se assustem, né? O Matheus, quando entrou aqui, estava dizendo que a expectativa dele era organizar a empresa lá e tal, né, com o conteúdo da disciplina. Bom, a primeira impressão que tu vai ter, Matheus, é que vai desorganizar mais ainda. Depois é que a gente vai começar a organizar, de fato, esse conteúdo. Né? Mas aí o custo da organização vai até onde ele é benéfico, né? Não mais do que isso. Ok? Perfeito. Beleza. Tá, então, vamos partir então para a questão do conteúdo, de fato, né? Daquilo que a gente vai ver em termos de disciplina. Essa primeira parte aqui dos slides, então, é um panorama geral, assim, da disciplina como um todo e disso que eu falei para vocês aí. Vamos lá. Bom, então, Thaís, tu já tem alguma base de estratégia, assim, 5 forças de Porter, tu conhece, análise SWOT, tranquilo para ti? Sim, eu tive no curso e também tive no primeiro semestre de administração, tive até o terceiro semestre, na verdade, e algumas coisas, mas preciso, como é que eu posso dizer, preciso rever para lembrar, mas já tive sim, já passei por isso. Tá, beleza. Não, é porque essa primeira parte aqui, não vou partir do pressuposto que vocês conhecem, mas... Já passei por Tá, isso, já tive tá. disciplina. Beleza, então. Então, assim, estratégia, né, vem desse termo aí dos gregos, né, que significava um magistrado, um comandante-chefe militar. Então, a origem do termo, ela é militar, né? E eu acho interessante que até hoje, assim, tem alguns donos de empresa que acham que estão no exército, né, que comandam a empresa como se fosse um exército. Mas é muito em função disso, né, porque o que acontece, né? Depois da guerra, nos Estados Unidos, as empresas começaram a crescer horrores, porque os Estados Unidos não foi muito afetado pela Segunda Guerra, e eles não sabiam como fazer para administrar aquilo ali, né? E a teoria que tinha, né, a forma de organizar as empresas, eles poderiam se basear no exército, porque o exército tinha essa questão de ser um monte de gente com um objetivo, né? Então eles se basearam muito em como o exército organizava os grupos e acabaram aplicando isso nas empresas, né? Então hoje a gente tem esse manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Vem daí. O que é estratégia, né? Então estratégia é a determinação de metas e objetivos básicos de longo prazo de uma empresa, bem como a adoção de cursos de ações e a alocação dos recursos necessários à execução dessas metas, né? Então essa é a definição tradicional de estratégia feita pelo Chandler anos atrás, né? Então é a gente ter essa trajetória, essa noção de trajetória aí, né? Determinar metas, objetivos básicos, longo prazo, né? E adotar, né? Alocar os recursos para chegar lá, né? Então essa é a ideia de estratégia. Agora, será que isso hoje em dia é viável? Isso nós vamos discutir. Então, a questão principal da disciplina de estratégia, né, é por que algumas empresas têm desempenho melhor que outras. Essa é a pergunta
que o estudo sobre estratégia procura responder, né? Não parte do pressuposto que as empresas sempre têm, algumas empresas sempre têm desempenho melhor que outras, né? Às vezes pode não ter, às vezes pode o desempenho piorar, mas a questão é explicar essas flutuações no desempenho a partir das ações internas que as empresas tomam, né? A partir do posicionamento delas no mercado também. E aí vem a questão da questão do gerenciamento estratégico, né? Que é aplicar a estratégia no dia a dia da empresa. Então, como é que é isso, né? Então, é o processo pelo qual a empresa analisa e aprende a partir do ambiente interno e externo, estabelece um direcionamento estratégico, cria estratégia para mover a organização nessa direção e implementa essa estratégia. Tudo no esforço para satisfazer o stakeholder. Essa definição de gerenciamento estratégico é interessante, porque essa visão de stakeholder, né, ela serve para qualquer tipo de organização. Se a gente olhar a teoria de estratégia, ela está muito fundada em empresas de manufatura, né, em indústrias. E aí a gente pega empresas hoje surgindo em mercados completamente alternativos, né, e aí que nem tem as 5 forças de Porter lá, né, o cliente, fornecedor, etc. Nem todas as empresas têm cliente fornecedor, né. Pega empresa de serviço, por exemplo, isso numa universidade já é diferente. Um hospital já é diferente, fornecedor já quem é o fornecedor do hospital. Tá? Então, essa visão de stakeholder, né? Stakeholder é tranquilo para vocês? Vocês entendem o que são os stakeholders? Sim. Thaís, tranquilo? Sim. Tá. Então, assim, quando a gente tem uma perspectiva de stakeholder, a gente consegue planejar melhor a estratégia da empresa, porque o objetivo sempre vai ser satisfazer esses stakeholders, não todos do mesmo jeito, né? Aqui tem uma setinha mais grossa para o cliente e tal, né? Tem os acionistas dentro da empresa, mas a gente tem que olhar quem são os nossos stakeholders. Essa é a primeira coisa quando a gente vai pensar estrategicamente. Né? Quem são os principais stakeholders da empresa? E a partir disso, direcionar a estratégia, né? Só que esses interesses dos stakeholders nem sempre eles são compatíveis, né? Nós já vamos ver daqui a pouco isso. Uma das funções da estratégia em relação aos stakeholders, principalmente os internos, é esse alinhamento, né? Imaginem que a gente tem aqui imagina que esse quadrado cor de laranja aqui seja uma caixa de papelão vista de cima e que essas bolinhas azuis aqui são pessoas, tá? E a gente diz para essas pessoas assim, vocês têm que empurrar essa caixa de papelão até essa parede que está lá. Se todas as pessoas sabem para onde ir, né, para onde empurrar, sabem onde é que está a parede, quanto tempo leva para chegar lá, beleza, né, a caixa de papelão vai chegar rapidinho lá. Agora, se as pessoas dentro da empresa não sabem para onde empurrar a caixa, não sabem onde está a parede, né, se a caixa de papelão chegar lá, vai chegar lá bem depois. Então a questão é, será que nós ou os nossos concorrentes temos um processo alinhado de estratégia dentro da empresa? Né? Será que as pessoas sabem qual é a estratégia da empresa? Eu digo isso porque, assim, em algumas situações que eu passei profissionalmente, né, a gente teve reuniões assim, em que o pessoal de marketing vinha e dizia assim, mas o preço da empresa está muito alto, tem que reduzir o preço. Né? Os clientes estão deixando de comprar porque o preço está alto. Só que a estratégia da empresa é uma estratégia de diferenciação. Então, assim, o que estava acontecendo, né? O marketing estava querendo empurrar a caixa de papelão, entre aspas, né, para um lado, mas na verdade a parede estava para o outro lado. Né? Então, esse alinhamento do entendimento do que é a estratégia, o que é a vantagem competitiva, ele necessariamente tem que existir. Né? Vocês sabem qual é a vantagem competitiva das empresas que vocês trabalham? Matheus, sabe? Eu ia mesmo te comentar, como eu te falei no começo, a gente tem uma breve noção do que a gente pretende como empresa, mas a gente tem até os stakeholders não vou dizer bem definidos, porque acontece algumas mudanças aí, vamos, né, acho que dá para tentar entender se tem problema mudar, se não tem, quais são os impactos, né?
Mas hoje eu vejo, por exemplo, o meu time de treinamento justamente com uma primeira figura, assim. Cada um indo para um lado, achando que eu vou por aqui porque é o caminho certo e não sabendo de fato qual que é a definição, sabe? Hoje a gente está meio que bagunçado, assim. A gente tem um entendimento lá adiante do que a gente sabe que a empresa pretende, mas não é bem aquela coisa, assim, acho que tem mais gente para mandar do que gente para executar, então tá meio bagunçado, assim. Faz parte, faz parte. Thaís, como é que é na empresa que tu trabalhas? Tem essa noção do que é a vantagem competitiva ou os objetivos? Os objetivos, sim, os objetivos eles são bem desenhados, eles são bem, como é que a gente dizer, eles estão, tá tudo bem alinhado. O problema é que nem, mesma coisa, acho que é um problema de todas as empresas, né? Tem muita gente para liderar isso. E acaba que colocam as pessoas tudo no mesmo nível, mas quando tu vê, tem aquelas que se sobressaem e que fazem mais da forma delas. Então, se tem um nível de liderança onde todo mundo tem que trabalhar em busca do resultado que tá explícito, digamos assim. Porém, se a gente tenta ir para aquele caminho, tem os que falam mais alto e, por fim, não se consegue chegar naquele objetivo. Não sei se tu me entende. Sim, É sim. muita gente para dar palpite, é muita gente que tu vê que o objetivo tá ali, mas tu vê que tá indo para outro lado. Enfim, eu acho que tem muito mais para alinhar ainda e até as pessoas às vezes acham que sabem o que estão fazendo, mas na verdade não sabem. Então Qual, tá meio... O qual objetivo é, tá claro, mas por onde seguir tá bagunçado ainda. Tem que ser trabalhado melhor isso qual é a empresa, internamente. Thaís? Qual é a empresa, só para me É, entender? de mel. Oi? Ah, de mel? De mel. Tá. Quando eu falo de vantagem competitiva, né, a gente entende assim qual é a principal razão do cliente comprar da empresa de vocês e não do concorrente, né? Então isso vai se Sim, a tornar. vantagem, É. a vantagem é, nós focamos muito, a nossa principal vantagem é o atendimento, porque a gente tem como objetivo principal, assim, como características da empresa, o bom atendimento ao cliente, Uhum, só. uhum. E digo assim, o serviço que a gente dispõe no Rio Grande do Sul, a gente, querendo ou não, ainda somos os que mais entregamos soluções diversificadas para o cliente. E na hora que eles precisam de assistência, suporte, a gente tenta ter a resposta mais rápida. Então, acho que essa questão do suporte é uma das principais vantagens. A gente não é a empresa mais barata no que a gente vende. Uhum. E o que a gente entrega, na verdade, é a qualidade de serviço. Essa é uma questão importante, né? Ali em 2007, quando deu aquela crise começou no mercado americano, né? Aquela crise do imobiliária lá, acabou vindo para cá também, né? Ali tinha algumas empresas, conheci um gerente de compras de uma grande empresa calçadista aqui do Vale dos Sinos que determinou o seguinte, ó, a partir de hoje a gente tem que comprar pelo menor preço. Tá? Qual é o problema disso, né? Bom, quando a gente determina isso, mesmo que a vantagem competitiva da empresa seja baixo custo, tá? Vamos ver. Então, se o objetivo é comprar pelo menor preço, o que acaba acontecendo, né? Bom, vamos pegar uma empresa que tenha o menor preço, tá? Mas o que a empresa faz? Eles pegam o produto, largam na porta da empresa, viram as costas e vão embora. Daí agora, aquela empresa que não tem o menor preço, aquela empresa que tem o preço um pouco mais elevado, o que ela faz? Ela vai dentro da empresa, coloca aquele produto em funcionamento, vamos pegar o mercado B2B aqui, né? Coloca o produto em funcionamento, conversa com as pessoas que operam as máquinas, vê se está usando aquilo da melhor forma, tenta aprender com a empresa a melhor forma de usar, leva soluções para dentro da sua própria empresa e volta com o produto mais bem customizado. Então, assim, compra pelo menor preço nem sempre é uma política interessante. Talvez a pessoa que diga isso não saiba qual é a estratégia da empresa, né? Mas passar a régua assim
é complicado, né? Nós temos muito disso, tanto que no ano passado, diante de muitas empresas que acabaram fechando, que demitiram funcionários e tudo mais, a gente cresceu. Eu agora não lembro o número certo, mas chegou quase a 30% o nosso crescimento no ano passado, em pandemia. Pô, que legal isso. Isso é um bom indicativo de que existe uma vantagem competitiva. A questão é se as pessoas sabem qual ela é, né? Então, assim, isso foi bem positivo, tanto que nós só ganharíamos participação de lucro se a gente ultrapassasse 10% de lucro, tirando o que o diretor da empresa falou que era dele, digamos assim, entende? Uhum. E a gente conseguiu, mesmo em época de pandemia, todos os funcionários vão ganhar participação de lucro, num ano que foi completamente fora, né, Sim. do padrão. Ah, coisa Então, boa. então, hoje eu vejo assim que o nosso principal diferencial é esse mesmo, é a questão do atendimento. Uhum. Ótimo. Matheus, quer... Opa, desculpa, A Thaís. gente tem uma, Não, não, pode a falar. gente tem uma coisa bem parecida assim lá na empresa, porque a TOC, que hoje é a central de atendimento, né? Ela nasceu da GetNet, que é a máquina de cartões, né? Meios de processamento eletrônicos do Santander. E a gente está focando muito realmente no pós-venda, né? Que a venda em si, ela sempre foi feita. Hoje a GetNet é a terceira maior adquirente, né, de máquina, e não tem a pretensão de ser a maior, porque a gente entende que muitas vezes a gente vai estar entregando número e não qualidade, e a nossa ideia é a qualidade mesmo do produto, né? E antigamente a gente focava muito na venda, né? No crescimento e na venda mesmo. E hoje o foco da empresa já mudou totalmente para o pós-venda, né? E nós também, a gente conseguiu, aí no ano passado... O pós-venda já é um diferencial, né, Matheus? Porque quando a empresa se preocupa com o pós-venda, ela já não vende só serviço, ela está vendendo também a qualidade da venda, né? Ela avalia a qualidade da venda, não só o fato vendi, né? Mas qual foi a qualidade, todo o contexto que teve por volta da venda. Quando tu coloca a qualidade na venda, tu pode ter um pós-venda. E o nosso produto, ele exige um pós-venda, porque é máquina de cartão. Então, tipo assim, se a máquina der o problema, o que vai acontecer, né? Se não tiver um pós-venda garantido, um atendimento bom para esse cliente de retorno, não oferecer uma promoção ou não eventualmente oferecer uma vantagem a mais para ele, uma atualização da máquina dele, né? Assim, nós vamos discutir bastante esse assunto aí nas próximas aulas, assim, mas assim, ó, vai ter uma aula praticamente só disso. Então, eu vou pedir para vocês trazerem esses exemplos de vocês que são super bons, né? Essa questão da máquina e do atendimento, do foco no pós-venda, né? Porque isso aí vai ser bem importante aí nas próximas aulas aí para a gente discutir, principalmente na lógica dominante de serviço ali, nós vamos discutir bastante. Eu não sei se tu queria finalizar uma coisa, Matheus, eu acabei te interrompendo ali, eu acho. Não, eu só ia dizer que a gente também conseguiu crescer, né, durante a pandemia, inclusive crescer a ponto de triplicar o número de funcionários, né? Porque a gente saiu de 1.000 funcionários para entregar esse ano 5.000, né? Então a gente está um crescimento muito grande. Ótimo, na verdade a pandemia ela em geral deteriora, né, o crescimento das empresas, mas para algumas empresas de fato ela auxilia no crescimento, né? Então tem que ver assim o que aconteceu, se foi o mercado que a empresa atua que possibilitou isso em função da pandemia ou se foi um esforço interno. Na verdade, assim, quando a empresa tem prejuízo, né, em geral, o aprendizado sobre as competências internas, sobre os recursos, é muito maior do que quando a empresa tem um lucro enorme, né? Porque
Porque quando a empresa tem lucro, assim, todo mundo bateu a meta, beleza, um dá tapinha nas costas dos outros, né, comemora, mas aí tem a questão assim do porquê, né? Por que teve o resultado positivo? Vocês sabem isso nas empresas de vocês? Eu acredito muito que o nosso é pelo serviço mesmo, né? Porque a gente oferece, o nosso foco é o cliente que ainda está, a empresa que ainda está funcionando, que ainda está trabalhando, e a gente está lá oferecendo esse suporte para essas empresas. Então, eu acredito, claro, a gente teve algumas diminuições em alguns produtos, mas outros a gente não teve. Uhum. E também porque a gente conseguiu oferecer, pensar em estratégias para que essas empresas também continuassem lucrando. Uhum, uhum. Como é que é lá, Thaís? Uhum. A nossa empresa, eu acho que dos ganhos que a gente teve no ano passado foi a questão que faltou muita matéria-prima, né? E quando a direção da empresa viu que isso estava prestes a acontecer, a gente fez estoques muito altos e a gente conseguiu não deixar nenhum cliente na mão. Então, Uhum. muitos nos procuravam porque dizia assim, a empresa que a gente está comprando, até por ser empresas com estruturas menores, que só se preocupavam com o preço, que não tinham qualidade de serviço, não conseguiram ter dinheiro para manter estoque, Uhum. para comprar e estocar material antes que acabasse. E a gente sofreu um pouco com falta de matéria-prima, mas a gente conseguiu ir dividindo. Clientes que a gente sabia que comprava X números, a gente começou a partir esse material, vou te entregar tanto agora para não deixar ninguém na mão. E fomos também conseguindo, como a gente trabalha com uma variedade muito grande de produtos, substituindo, Uhum. mostrando vantagem em outros produtos também, para que nossos clientes não ficassem sem material. E diante de todo o histórico já da empresa, É, em ter o foco em atender o cliente de imediato e tal, a gente conseguiu não deixar nenhum cliente na mão. Com isso, a gente conseguiu abrir mais clientes, porque eles acabaram largando empresas pequenas que só se preocupavam em botar produto para dentro e não ter qualidade, não ter pronta entrega, não ter coisa assim, e ficaram sem material. tu vê Foi que muito complicado em entrega de material. que quando tu diz que a vantagem competitiva é atendimento, né, isso vai para além da superficialidade daquele contato com o cliente. O atendimento não é só isso, é uma interdependência de recursos internos que vai lá para a questão da visão de mercado, de que vai faltar matéria-prima, né, se precaver e fazer um caixa para comprar matéria-prima para se antecipar a falta. Então, assim, é bem complexa essa questão da vantagem competitiva mesmo, né? E foi aí que a gente teve esse ganho, porque os clientes realmente tinham confiança. Eles ligavam pra gente, eles sabiam. Cara, comprei a vida toda de vocês e vocês não vão me deixar na mão. Não, vocês não vão ficar na mão. A Admel tem. Uhum, A uhum. Admel vai entregar. Ah, legal. E a gente conseguiu fazer isso. Claro que a gente foi muitas vezes ligando pros clientes, falando, tu botou pedido de tanto, a gente não vai entregar tanto, que a gente tá com uma previsão de receber material lá na frente. Ninguém ficou sem material. Uhum, Nenhum cliente nosso ficou sem material. E com isso a gente abriu até novos clientes, porque por indicação, um ligava pro outro, tá, mas como tu tem material para trabalhar? uhum, Não, porque eu tô comprando da Admel. Não, mas meu fornecedor não tem mais material. uhum. Não, mas a Admel tem material, sabe? Legal. Então a gente teve muito esse foco assim no cliente. E também, outra coisa que foi legal foi que a gente também valorizou os nossos clientes. E eles sentiram isso. Porque Uhum, teve clientes que tentaram comprar da gente, novos, e a gente não vendeu. uhum. Ah, A legal. gente teve que dizer, não, a vida toda fulaninho comprou, e Sim. hoje eu até posso te fornecer, mas é uma quantidade menor, para uma emergência sua, né? Uhum. Mas a gente precisa manter estoque para os clientes que foram a vida toda fiéis clientes da Admel. Esses clientes, eles têm material garantido. Legal, legal. Bah, essa valorização do cliente aí, com certeza, acho que vai para além do atendimento, né? Quando pensar em vantagem competitiva, tem que pensar para além do atendimento. E também, assim, a gente teve, que nem o Matheus comentou ali, claro, teve o diferencial ali, que foi o impulsionamento em função à pandemia, que eu acredito que na linha do Matheus teve também um pouco em função à pandemia esse crescimento, porque fala de máquina de cartão, cada vez mais as pessoas tiveram que adquirir para conseguir fazer as entregas, né? Então Uhum, teve, querendo ou não, um impulsionamento, que eu vendo de fora, assim. E a uhum, Admel, nós também tivemos isso porque a gente atende muito cliente
Sim, Também sim, foram setores que cresceram. E sim, eles, sendo nossos clientes, a gente cresceu também. Então, sim. eu acho que teve um impulsionamento da pandemia nesses segmentos. Beleza. Ótimo, então. Vamos dar seguimento aqui, então. Em relação aos stakeholders, né? Nem sempre, né, os interesses aí dos stakeholders eles coincidem, né? Aliás, normalmente eles são conflitantes, né? Pega o acionista lá, o acionista quer o lucro por ação, ele quer o retorno do investimento que ele fez na empresa, né? O cliente vai querer serviço de qualidade com baixo preço, os funcionários vão querer um bom salário, um ambiente de trabalho agradável, o governo arrecadação de impostos, a comunidade vai querer ausência de poluição, empregos. Então, como é que a empresa pode atender a todos esses públicos aí, né? Aí que entra a questão da vantagem competitiva. Então, a vantagem competitiva entra para a empresa garantir que vai ter recurso para atender a esses interesses aí. Né? Então, essa questão da vantagem competitiva, né, vem em direção à questão do desempenho. Né? Quando a gente diz assim, a empresa tem um bom desempenho, o que significa isso? Né? Quando a gente pensa em vantagem competitiva, que o cliente está satisfeito, beleza. Será que a empresa é só atender o cliente? Quando a gente tem uma visão de stakeholders, a gente vê que tem outros atores dentro desse ecossistema que a empresa trabalha, né? Outros atores importantes e que também precisam ser atendidos, né? Vou dar um exemplo de outras empresas, não as empresas de vocês, porque eu não conheço com profundidade, né? Mas outras empresas que adotam estratégias que a gente diz assim, tem um bom desempenho, mas pode ser questionável. Pega o Walmart, por exemplo, né? O Walmart surgiu com essa questão de ter o preço baixo. Né? Então eles batem nessa tecla nos Estados Unidos, aqui, né? Quando o Walmart tinha comprado o Big, agora já não é mais, mas eles entram no mercado com essa estratégia de preço baixo. Né? Bom, beleza. Será que o Walmart tem um bom desempenho? A gente olha para a empresa, uma empresa desse tamanho, né, tem um bom desempenho. Tá, mas e as pessoas que trabalham lá? Será que são felizes? Né? Será que as pessoas que trabalham lá têm uma condição assim, né? Quem vai trabalhar numa empresa dessa sabe que ali vai encontrar assim o plano de saúde mais básico que tem, o salário mais base do mercado. Né? Tem trabalhador do McDonald's, por exemplo, nos Estados Unidos, que não tem condição de pagar um aluguel, que vive nesses abrigos para pessoa de rua, para trabalhar no McDonald's, porque ali o salário não é um salário que vai possibilitar a pessoa ter uma casa para morar. Não estou generalizando também, né? Não são todas as pessoas que trabalham nessas empresas que moram em asilo, mas assim tem um caso ou outro em que isso acontece. E aí a gente tem que pensar na questão dos stakeholders, né? Será que a empresa ela tem um desempenho interessante e está satisfazendo todos eles? Não digo da mesma forma, claro que o cliente é importante, né? Por exemplo, quando eu trabalhei na Estemac, Grupo Geradores, na época deu aquele apagão de energia, né? Bom, para vocês terem uma ideia, teve gente lá do Nordeste que veio de avião para o Rio Grande do Sul com uma mala cheia de dinheiro, sentou na recepção da Estemac e disse assim, não saio daqui sem um grupo gerador. Então é uma situação bem complicada, né? E aí nessa época o faturamento da empresa quintuplicou de uma semana para outra. E não tinha o que fazer, né? O mercado simplesmente demandava grupo gerador adoidado. Conseguiram atender, conseguiram. Só que daí o que aconteceu, né? A mulher do faturamento quase surtou. Ela saía da empresa meia-noite, chegava às 6 da manhã. Na época, como gestor de TI, a gente estava implantando um sistema de gestão empresarial. A mulher do faturamento era importante para esse processo. Né? Quando eu fui falar com ela que ela tinha que participar mais das reuniões, ela começou a chorar. Né? Então, assim, não tem muito o que fazer numa situação dessa. A comunidade em volta da Estemac começou a reclamar por conta dos testes de grupo gerador que eram feitos durante a noite, que fazia muito barulho, que ninguém conseguia dormir. Então, assim, claro, eu estou pegando aqui uma situação anômala de uma demanda de mercado que surgiu de repente, né, e que a empresa acabou para atender o cliente sacrificando outros stakeholders aí, né? Mas isso a gente tem que pensar no desenvolvimento da empresa a longo prazo,
sempre, né, nesses stakeholders, né? O que significa um bom desempenho para eles, né? O que significa para o indivíduo, para a empresa, para a sociedade, para cada um dos stakeholders, né? Será que a gente está bem posicionado em relação a atender todos eles, né? Então, isso é uma coisa que tem que se pensar, né? Se a empresa tem um desempenho financeiro excelente, mas está poluindo o ambiente, por exemplo, né? Então, essa questão do desempenho é uma questão mais geral do que apenas ter uma boa lucratividade, enfim, né? A gente tem que pensar de forma mais sistêmica para entender esse processo. E aí, durante essa... Pode falar, Matheus. Eu até ia comentar que hoje, na atual momento que a gente está vivendo, né? Que a gente está vivendo está dizendo aí nos últimos dias, né, essas eras do cancelamento, né? Que cada vez mais as pessoas estão cuidando disso nas empresas, né? Um exemplo disso é o Carrefour, né? Que não é algo que aconteceu dentro da empresa, mas que é o impacto na sociedade que as pessoas realmente, né, foram lá e podia ter o preço mais barato que fosse, a promoção mais maravilhosa que fosse, mas aquela situação que aconteceu ali gerou todo um problema, né, e uma discussão que não tem nada a ver com o produto em si. A gente lá na empresa também, a gente tinha, antigamente, quando não éramos Santander ainda, tínhamos algumas preocupações ambientais, mas assim, bem abafadas, né? E aí quando entrou o Santander, realmente o Santander é muito preocupado com a questão ambiental, assim. Então a gente eliminou de cara todo o plástico que a gente utilizava. Então hoje as garrafas de plástico das nossas máquinas de conveniência são de vidro. A gente não tem copo descartável nos bebedouros. A pessoa tem que trazer um copo ou uma caneca, enfim, uma garrafa. Então assim, a gente hoje se tem uma preocupação muito grande. A gente está com vários projetos sociais que né, são totalmente voluntários, mas que refletem na sociedade. A gente faz um programa que a gente faz marmita para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, hoje em dia, cada vez mais as empresas não podem pensar, né, somente no produto, mas sim em todo o conjunto e na sociedade, no entorno, né, muitas vezes da empresa. O que a gente está fazendo para atingir ali, né? Porque isso cada vez mais está sendo visto e as pessoas estão cobrando mais, né? É um nível mais exigente, né? Com certeza, com certeza. Eu espero que, né, essa é uma questão positiva da tecnologia, quer dizer, cada um tem um celular com uma câmera na mão e pode filmar o que está acontecendo e postar numa rede social e denunciar, né? E aí o caso do Carrefour é emblemático em relação a isso, né? Será que a empresa teria feito alguma coisa se não tivesse essa repercussão toda, né? Fica para a gente pensar, né? Enfim, mas essa é a questão que eu queria chegar para vocês, né? Então, a gente tem que pensar de forma mais abrangente, né? E aí, quando a gente olha o que a gente já aprendeu sobre estratégia, né? Por exemplo, essas 5 forças de Porter, né? Que foi maravilhosa para a época, né? Que contribuiu muito para a questão da empresa olhar para o seu ambiente, olhar para a estrutura da indústria que a empresa estava competindo e determinar se essa indústria era atrativa, não era atrativa, porque até ali só existia análise SWOT, né? Até as 5 forças de Porter, tu olhava o ambiente externo e dizia, o que é oportunidade, aí, o que é ameaça, né? E o Porter veio com essas 5 forças e deu estrutura para isso, né? Só que quando a gente olha as 5 forças, né, a gente vê assim, bom, cadê os stakeholders aqui, né? Bom, a gente tem aqui compradores, tem a concorrência, tem fornecedores, tem futuros concorrentes e tem, né, os substitutos, né? Hoje, né, depois eu vou discutir um pouco isso com vocês, né, que hoje não existe concorrente, não existe substituto, é todo mundo concorrente, né? Então, assim, onde é que estão os stakeholders aí, né? Apesar dele ter atendido na época, né, a grande parte das empresas trabalha nesse formato de ter um cliente, de ter um concorrente, de ter um fornecedor. Isso hoje já complica um pouco mais, né? Então não é simplesmente essa estrutura aqui
que vai nos determinar se é uma determinada indústria. Quando a gente fala de indústria em estratégia, está falando de segmento de mercado, né? Então, não é uma empresa de manufatura. Quando a gente fala indústria, é segmento de mercado. Eu espero que vocês tenham isso em mente, né? Às vezes, né, porque a literatura em inglês traz muito esse termo indústria, né? Mas quando a gente olha para a indústria, é muito mais complexo. Até o limite da indústria ele é discutível hoje, né? Quem é meu concorrente, quem não é? Isso, didaticamente, pode parecer bem delimitado, mas na prática isso é bem borrada, essa fronteira assim, de quem é meu concorrente, quem não é. Né? Vamos adiante. Bom, nessa linha do Porter, né, a gente vinha, né, tradicionalmente em estratégia com essa questão de olhar aí o ambiente, né, faz uma avaliação externa, faz uma avaliação interna, né, olha as ameaças e oportunidades, forças e fraquezas, os fatores chaves de sucesso para uma determinada indústria, as competências que distinguem a nossa empresa. A partir disso, né, cria estratégias, né, olhando sempre a responsabilidade social da empresa, os valores da empresa. Então, cria estratégia, avalia e escolhe uma estratégia e faz a implementação. Né? O que esse modelo, que grande parte das empresas ainda adota, né, quais são os pressupostos que esse modelo tem? Esse modelo tem os seguintes pressupostos. Né? Primeiro, a questão do determinismo, né, de que planejamento gera estratégia, ou seja, a gente vai olhar para o mercado, tem uma série de questões que a gente pode medir no mercado, né, variáveis que a gente pode analisar, e isso vai nos gerar uma estratégia. Né? Então, essa é a nossa expectativa quando a gente olha um modelo desses. Né? A gente analisa a estrutura da indústria, né, vê lá as 5 forças de Porter. Bom, então aqui estão as 5 forças de Porter, beleza. Então, para elevar as barreiras de entrada, eu vou adotar tal estratégia. Para adotar tal estratégia, eu preciso ter tal estrutura interna na minha empresa, preciso ter tais recursos. Né? Então, esse determinismo, né, de que a análise do ambiente externo vai gerar uma estratégia que vai gerar vantagem competitiva, né, é um dos pressupostos desse planejamento estratégico tradicional, né, de que pensamento leva à ação. Então, a gente tem pessoas que vão pensar a estratégia e tem pessoas que vão implementar a estratégia. E daí o que acontece? Né? Lá em outubro, os executivos da empresa, diretores, etc., se encerram num hotel no interior, lá, sem contato com ninguém, para pensar a estratégia. Né? Aí vão lá olhar as 5 forças de Porter, tudo, vão elaborar todo um planejamento, né? Sai de lá com esse planejamento, leva para dentro da empresa e diz, bom, gente, agora é o seguinte, vamos adotar essas ações aqui, porque é com isso que nós vamos ter vantagem competitiva. Daí, se um vendedor lá levantar o dedo e disser, será que isso vai funcionar? O cara provavelmente vai ser demitido. Então, esse determinismo aí é um pressuposto básico muito forte dessa tradição em estratégia. Né? Um outro pressuposto é de que o processo de formulação da estratégia, né, ele é formal e mecânico, né? É um checklist. Então, a gente tem que olhar barreiras de entrada, a gente tem que olhar poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes, etc. O que a gente tem que olhar nisso? Tem que olhar isso, aquilo outro. Se os fornecedores são bem organizados, se eu tenho muitos fornecedores ou tenho poucos fornecedores, até que ponto eles determinam o preço que eu vou comprar deles. Então, é um checklist de coisas que eu tenho que olhar, né, um processo formal e mecânico para determinar a estratégia que eu tenho que usar. Então, esse é um outro pressuposto. Foco na análise do mercado, posições genéricas. Bom, eu posso adotar uma estratégia de diferenciação ou uma estratégia de baixo custo, uma estratégia de foco ou uma estratégia genérica. Então, são posições de mercado que eu preciso escolher, como se fosse um menu do restaurante, né? Fosse lá, eu quero isso, quero aquilo outro. Claro, olhando, né, a indústria que a empresa está e olhando os recursos internos. Mas mesmo assim, né? Como se essas posições genéricas fossem escolhas que a empresa tenha que fazer a partir de determinados pressupostos aí. Causa e efeito newtonianos, né? A ação dos concorrentes a um novo produto pode determinar a nossa estratégia, motivação dos funcionários com aumento de benefícios pode determinar a nossa estratégia. Essa questão, né, de forma geral, da previsibilidade, né, da gente conseguir dizer assim, bom, se eu colocar esses ingredientes aqui na minha receita de bolo de estratégia, vai sair
a estratégia, né? Vai sair a vantagem competitiva lá. Outro pressuposto, né? O mercado é estritamente econômico e competitivo, né? Quando a gente olha as empresas, bom, a administração é uma ciência econômica? Não, né? A administração é uma ciência social. Então, só que tem muita gente que esquece disso, né? E olha o mercado como econômico e competitivo. Por quê? Porque o Porter era economista, porque o Barney era economista, porque esses caras que todos que fundaram a disciplina de estratégia são economistas. Eles têm uma visão econômica sobre o processo e a gente, na administração, acaba adotando isso. Então, esse é um pressuposto que a gente tem. Tangibilidade, outro pressuposto. Enfoque em produtos e valor de troca. Ou seja, eu consigo medir a minha estratégia se eu consigo determinar quantos produtos eu vendi e por que preço. Quantas matérias-primas eu comprei e por que preço. Então, essa questão das transações comerciais, né, elas são uma base fundamental aí da estratégia tradicional. Outro pressuposto é que os atores são racionais, né, que a pessoa que vai comprar lá um seguro, seguro de incêndio para a casa dele, vai ver lá, bom, tenho tanto de bens dentro de casa, o risco de acontecer um incêndio aqui, deixa eu ver, é mais ou menos assim, e posso pagar tanto por um seguro que isso vai ser custo-benefício para mim. Né? Então, a estratégia, né, tradicional assume que os atores tomam decisões racionais na economia. Ambientes estáveis e simples, poucas variáveis. Né? Como se todas as empresas fossem uma fábrica de prego. Né? Entra uma matéria-prima e sai um produto. E, na verdade, hoje é um pouco diferente. Né? Mas é mais ou menos assim. Né? Na época que o Porter elaborou essa teoria dele, né? Foi lá em 1980, eu me lembro até hoje, meu pai me pedindo, vai na livraria lá e compra a Vantagem Competitiva do Porter, né? Lá em 80. E aí eu fui lá, comprei, li o livro, era um piá na época ainda, né? Mas faz tempo. Nessa época, né, era muito mais simples, quase tudo que a gente colocava no mercado vendia. Hoje já é bem mais complicado que isso, né? E o objetivo, né, outro pressuposto é que o objetivo da empresa é buscar o equilíbrio, ou seja, atingir um patamar de que a empresa está sozinha no mercado, não tem concorrente, tem vantagem competitiva e está dominando o mercado. Então, em resumo, né, se a gente for olhar esses pressupostos aí do planejamento estratégico tradicional, parece que é tudo um jardim inglês, né? Tudo bonitinho, tudo cheio de variáveis, tudo a gente pode medir, os atores são racionais, o ambiente é determinista. Vocês concordam com essa visão aí? O que vocês acham? Vocês acham que estratégia é assim? Se fosse assim, a gente não estava na bagunça aqui, gente. É complicado, né? No papel tudo é bonito, né? Na teoria... É. Eu já com a introdução que o professor deu, que vai fazer a gente esquecer tudo que a gente achava que era certo, já digo que está errado. Já começa a enxergar com outros olhos. Já disse que vai fazer a gente esquecer, então eu já acho que está errado. Vamos ver o que vai vir pela frente. Então, vamos lá, vamos adiante. Bom, então, a teoria de estratégia ela é fundamentada no jardim inglês, né? Tudo perfeitinho, tudo bonitinho, lindo de morrer, né? Mas, né, na vida real, o que acontece, né? A gente tem um mercado hoje que é muito diferente daquele mercado onde essas teorias foram criadas, né? Tanto do Porter quanto os que vieram depois, aí o Barney também. Hoje a gente tem causa e efeito quânticos, né? Os impactos da tecnologia na sociedade. Né? Então, só pegando esse exemplo do Carrefour, né? O que foi esse negócio, quanto desse evento abalou a questão da gestão do Carrefour, a imagem do Carrefour no mercado, enfim. Né? Então, a gente tem a tecnologia hoje criando significado para as pessoas sobre, né, as coisas que são compartilhadas na rede. Né? Então, a gente é muito difícil hoje tu lançar um produto e dizer assim, não, eu vou lançar um produto, ou fazer uma propaganda de um produto que vai causar impacto na mente do cliente, né? Vai ser polêmica suficiente para o cliente ficar com aquilo na cabeça, mas não vai ofender ninguém. Hoje, para vocês terem uma ideia, tem
startups entrando aí no Fevale Tech Park com uma ideia de fazer consultoria sobre a questão de sustentabilidade social. Né? Por exemplo, a empresa vai fazer uma propaganda, então ela submete para essa consultoria, a consultoria vai dizer assim, essa propaganda para determinados públicos ela não vai ser legal, não vai ser vista de uma forma legal. Né? Então, é muito difícil isso, muito difícil uma cabeça só pensar que aquela propaganda, aquele produto não vai ser ofensivo a determinadas populações. Né? Então, é muito mais complexo. Muito mais complexo. Então, até eu vi um exemplo quase parecido, mas era uma ideia também de uma startup, mas era para uma consultoria cultural. Tipo assim, a propaganda ia passar tipo, por uma clínica de comportamento de cultura, assim, para ver se estava adequado à cultura, como é que estava a questão da diversidade, tudo baseado pensando nisso, justamente pensando, né, no produto final, assim, no impacto final. Né? Isso, a gente também, né, como... bom, eu tenho uma idade bem mais avançada que vocês, né, mas assim, o ambiente que eu fui criado, eu preciso constantemente estar requestionando as palavras que eu uso, os termos que eu uso, porque hoje não são mais adequados. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Uns anos atrás vieram uns amigos meus aqui no sítio, eu estou em Nova Petrópolis agora, estou no sítio. Então vieram uns amigos meus aqui, né, brincando, conversando, tomando vinho e tal. Daí, não sei o que eu comentei com eles do trabalho de uma determinada pessoa. Que trabalho judiado esse. Daí um colega meu, esse meu amigo, disse assim, tu sabe que esse termo aí, os judeus não gostam nem um pouco, né? Porque um trabalho judiado para o judeu significa assim, o judiado é a forma que um judeu tem que ser tratado. Então é um termo muito ofensivo para o judeu. E eu não sabia disso, né? Então a partir daí eu disse, vou cuidar para não usar mais isso, então, né? Então assim, a gente tem que estar sempre cuidando, né, o termo que a gente vai usar, o que a gente vai falar para não ser ofensivo a determinadas pessoas. Né? E isso, imagina as empresas que têm um alcance, né, em termos de marketing aí para muitas empresas. Então, seguido dá rolo, né? Seguido as empresas têm que tirar o produto do mercado, tirar a propaganda do mercado porque está sendo ofensivo. Tá? Então, esses ambientes hoje são cada vez mais dinâmicos, mais complexos. Né? A gente tem muitas tecnologias aí evoluindo rapidamente, né, e sendo aplicadas de forma combinada. Pega aí os sensores com inteligência artificial, né, e aí daqui a pouco a gente tem carros autônomos, né, os taxistas reclamaram dos caras de Uber, daqui a pouco os caras de Uber estão reclamando dos carros autônomos, e né, onde é que vai parar isso aí? Né? Daqui a pouco a gente tem dispositivos implantados sob a pele que mede o batimento cardíaco, mede pressão sanguínea, mede não sei o que, e isso vai um relatório para o teu médico ou para o teu educador físico. Aí o cara pode te prescrever não sei o que, mas e como é que fica a privacidade? Então, complica bastante. A gente tem muito mais variáveis hoje, né, no mercado do que, imagina, quando o Porter fez as 5 forças lá, mas será que são só 5? Quando a gente olha esse mercado, né, é para a gente questionar, né? E além disso, né, a mudança cada vez mais acelerada. Então, além de ser muito mais variáveis, elas estão mudando muito mais rapidamente do que, né, imagina, 1980, né? Outra questão é a intangibilidade, né? Enfoque em serviços e valor em uso. Lembra que eu coloquei lá nos pressupostos da tangibilidade, enfoque em produtos e valor de troca. O que a Thaís falou de pós-venda? Valor em uso. O que acontece? Né? O valor em uso nós vamos discutir, que nem eu falei para vocês, né, na próxima aula, na lógica dominante de serviço. O valor em uso não significa, vamos pegar um exemplo assim, eu vou no supermercado e aí preciso comprar um produto que eu nunca comprei. Tá? Daí eu vou na prateleira, olho, como é que eu vou saber que aquilo ali vai criar valor? Tá? Eu vou olhar e dizer, bom, eu vou fazer uma aposta aqui, né? Eu vou pegar esse produto. Por quê? Porque a embalagem é mais bonita, porque não é nem o mais barato nem o mais caro, sei lá, que tipo de
métrica eu vou usar para decidir sobre que produto comprar. De qualquer forma, ele vai ser uma aposta. Agora, quando eu passar no caixa e pagar, o que a empresa entendeu? Criei valor. A empresa entende que criou valor. Agora, eu não entendo que criou valor ainda, porque eu não usei. Agora, quando eu chegar em casa e for usar, aí vai criar valor. Ou não, né? Ou vai destruir valor. Quantas novidades a gente acaba comprando aí no mercado e acaba não servindo para nada, né? Então, hoje a gente tem um enfoque muito mais em serviços. Já tem a Fiat aqui no Brasil, já quer implantar um serviço de aluguel de carro, onde a gente não compra mais o carro, a gente aluga, não por um dia, 2 dias, mas por 2, 3 anos. E aí em 2, 3 anos a gente tem direito a um carro zero. A gente usa o carro 2, 3 anos e depois o carro é substituído e assim por diante. Mas é um serviço que a gente paga constantemente, a gente paga por mês. Já existe isso no exterior, né? Algumas empresas já tentaram isso no Brasil, não deu certo. Isso no exterior já é uma realidade. Eu não sei aqui no mercado porque não está emplacando mais rápido isso. Mas, enfim, a gente está olhando a economia cada vez mais baseada em assinaturas, né? A gente está vendo isso com Netflix, com Spotify, com outras questões, né? A gente não está mais comprando as coisas, a gente está assinando serviços, né? Hoje a gente assina Spotify, assina Prime Video, assina o Netflix, assina o Microsoft, assina não sei o que, assina um monte de coisa, né, para a gente ter acesso a isso aí. Tem mais flexibilidade? Tem mais flexibilidade. Agora a gente não é mais dono de nada. Não importa mais a propriedade. O que importa é o acesso. É o acesso aos serviços. Tá? Então a economia está cada vez mais baseada em serviços e menos em produtos. E aí quando a gente olha a teoria tradicional de estratégia, o que tem? Troca de produto ou serviço por dinheiro. Só que aí a gente tem que entender serviço naquele contexto. Serviço naquele contexto é banco, né? Um curso que a gente faz, isso é o setor de serviço. O que eu estou falando aqui do enfoque em serviço não é isso. É enxergar tudo como serviço. Tá? Na aula que vem a gente vai explorar melhor isso. Então a questão não é a gente tem produto e a gente tem serviço. Não, tudo é serviço. E não, o valor de troca não importa, o que importa é o valor em uso. E aí o pós-venda, né, como a Thaís comentou, é fundamental para a gente enxergar se o valor de fato está sendo criado ou não. Né? Bom, daqueles atores com racionalidade limitada, a gente está indo por uma psicologia social. Né? Eu dei o exemplo antes da pessoa comprando seguro para incêndio, né, para sua casa. Aí tá, o cara faz todo um cálculo de custo-benefício. Agora vai ver como é que as pessoas compram seguro para incêndio. Queimou a casa do vizinho, tu vai lá e compra, tu não quer fazer cálculo de custo-benefício. Tu te apavorou com o negócio, né, vai lá e comprou. Então, é muito mais comportamental essa compra do que uma compra racional. Tá? E isso está cada vez mais na sociedade. A gente não pensa mais naquilo que a gente está comprando. Esses dias, meu pai veio lá, comprei aqui o Bitdefender VPN. Eu disse, tá, pai, por que tu comprou isso? Não sei, acho que traz mais segurança para o meu celular, né? Eu disse, sim, traz mais segurança se tu for usar o celular em aeroportos, etc., né? Mas é o caso, tu anda tanto por aí assim. Não sabia que era para isso. Pois é. Então, assim, as compras, elas racionais mesmo, né? No mercado B2B tem uma compra mais racional, mas no mercado B2C é bem complicado, né? Uma outra questão, né? Oi, fala, Matheus. Voltado, eu acho, para necessidade, né? A gente estava fazendo umas escutas lá na central e tinha, por exemplo, pessoas ofertando cartão adicional para uma pessoa solteira que não tem filhos, que mora sozinho. O que ela vai querer fazer com cartão adicional, né? Sabe a necessidade do consumidor. Muitas vezes falta isso também, né? Sim, com certeza, com certeza. Nós vamos ver alguns exemplos aí amanhã. Amanhã não, né? Na sexta que naquela aula de lógica dominante de serviço. Não sei se vai ser na sexta que vem. Depois tem que olhar no cronograma lá. A teoria tradicional de estratégia busca o equilíbrio, só que aqui, né, a gente nem pensa em equilíbrio. A gente tem que administrar os desequilíbrios.
né? Pensem no jardim de infância, pensem num recreio de jardim de infância, né? Imagina se eu desse para vocês meia hora para vocês preparar atividades para as crianças fazer no jardim de infância durante a hora do recreio. Aí vocês vão lá usar aquela meia hora, vão planejar, né? Vão usar toda a teoria tradicional de estratégia planejando as atividades. Não, agora vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Né? 5W2H lá, quem vai fazer o quê, quando, onde, como, porquê. Beleza, tocou a hora do recreio, aquele bando de criança invadindo o recreio, pulando para tudo que é lado. Não tem como, né? Não tem como administrar isso. Tá? O mercado está um pouco assim. Então, assim, como é que as professoras de jardim de infância fazem, né? Elas não buscam equilíbrio, não buscam determinar o que as crianças vão fazer. Elas vão porque e vão ficar olhando. Né? Bom, aquele ali vai se matar se ele subir naquela árvore lá e pular daquele jeito, né? Então, vamos lá e vamos tirar ele da árvore. Então, é administrar esses desequilíbrios. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer hoje em termos de estratégia. Olhar, bom, de uma forma mais ampla, onde é que estão as arestas aí que tem que ser aparadas, né, para a empresa, pelo menos, conseguir caminhar na direção que ela tem condições de caminhar e do que ela se propõe a fazer, né? Isso muito por causa da imprevisibilidade, né? Hoje a gente tem cada vez menos previsibilidade no mercado. Além disso, né, no planejamento estratégico tradicional, onde é que fica a criatividade, né, onde é que fica a aprendizagem. Né, teve um professor meu de estratégia, né, que era consultor de empresas, e ele disse que uma empresa contratou ele para elaborar um produto para ser vendido no semáforo. Né. Aí ele foi lá e tal, pensou no produto, fez toda uma abordagem teórica, elaborou o produto e tal. Daí quando ele foi apresentar para a empresa, um vendedor levantou a mão lá e disse assim, professor, isso não vai funcionar. Esse cara, pô, depois de todo o estudo que eu fiz, né, ele pensou isso, não falou, né? Mas pensou isso, depois de todo o estudo que eu fiz e tal, de tudo que eu apresentei aqui, o cara vem me dizer que isso não vai funcionar. O que esse vendedor aí, que não tem o mínimo de educação, vai me dizer sobre isso, né? Daí ele olhou para o vendedor e disse assim, tá, por que tu acha que não vai funcionar? Não, professor, é que ninguém no semáforo tem troco para 89 centavos. Pronto, né? Desmontou com toda a teoria dele, né? Então, o que é isso, né? A gente tem que estar em contato frequentemente com as pessoas que estão no mercado, né? Entendendo o cliente, entendendo o significado de valor para o cliente, para conseguir ver assim, bom, a nossa proposta de valor vai ser essa. Olha bem, proposta de valor. Né? A gente vai ver na próxima aula, a empresa não cria valor, a empresa oferece propostas de valor. Quem cria valor é o cliente no consumo, né? O valor em uso. Então, assim, essa aprendizagem é essencial para a empresa ver assim, bom, como é que ela pode oferecer valor no mercado. Onde é que entra a flexibilidade no planejamento estratégico tradicional? Onde é que entra a experimentação, relações entre outras empresas? Quando a gente olha assim, poder de barganha do fornecedor, tá, mas essa relação que eu tenho com o fornecedor é baseada em poder? Será que eu não posso ter uma relação de confiança com o meu fornecedor? Será que eu não posso ter trocas de conhecimento? Será que eu não posso aprender com ele aprender comigo e a gente, né, crescer junto no mercado, como a Toyota fez e acabou detonando com o mercado americano de automóveis na época que eles entraram lá? Então, assim, confiança, né? Onde é que entram essas questões no planejamento estratégico tradicional, né? Vamos pegar o exemplo da Camila. Camila é estudante de artes na URGS, né? Que é o ateliê dela, né? Olha só, a gente olha e pensa assim, bah, que bagunça esse troço, né? Aqui é onde ela trabalha, faz as sketches dela, né? Aqui onde ela expõe. Aqui até está mais organizado, né? Bom, agora vamos pegar 5 forças de porta e fazer um planejamento estratégico para Camila. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos assim, Camila, tua estratégia vai ser de diferenciação. O que diz isso sobre o que está sendo apresentado aqui? Nada, né, gente? Nada. Não estou querendo aplicar uma teoria elaborada num contexto bem diferente. As empresas hoje estão muito criativas. As empresas hoje estão entrando em mercados que não existem. Né? Então, a gente não pode usar essas teorias que são muito fechadas para esse tipo de mercado. Né? A gente tem que flexibilizar bastante. Né? Em resumo, né, gente?
Se o planejamento estratégico tradicional era um jardim inglês, o mercado, na realidade, é uma floresta tropical. O mercado é mais ou menos assim. Eu vou dizer que eu prefiro o meio do mato mesmo do que o jardim inglês, tá? Eu adoro o meio do mato. Me sinto bem à vontade, assim, no meio do mato. Gosto do caos. Gosto de... me sinto bem nesse ambiente e acho que por isso... obviamente não sou o único... a única pessoa que tem essa crítica, né? Na verdade, essa crítica que eu tenho ao planejamento estratégico tradicional nem é minha, é de outros autores, que nem Mintzberg e outros que estão trazendo esse questionamento mais forte, né? Para esse planejamento estratégico tradicional, porque a gente está vendo que não está funcionando direito hoje em dia, né? Mesmo anos atrás, né? Antes de inventarem o avião, né? Olha o que o cara falou lá: é impossível criar dispositivos que voam e sejam mais pesados que o ar. Esse cara aqui, Lord Kelvin, né, presidente da Sociedade Real Inglesa em 1895. Pô, o cara, para ele, e na época ele não estava falando bobagem, ele estava dizendo o que as pesquisas na época estavam demonstrando para ele, que era impossível. Como é que hoje a gente vai dizer que alguma coisa é impossível, né, dada a complexidade do que está aí? Às vezes a gente olha assim, por que os caras estão investindo tanta grana em viagem para Marte, hein? Por que os caras estão investindo tanta grana no bóson de Higgs? Pô, alguma coisa deve ter que a gente não está entendendo, né? Então a gente tem que ser bem humilde quando a gente olhar esses movimentos de mercado e ver assim, vamos tentar, ou isso é importante para nós, a gente tenta entender, né? Ou a gente desiste, porque é muita coisa, é muita informação. A questão é que a previsibilidade hoje está cada vez menor, né? Cada vez mais difícil. E isso muito em função dessas redes sociais que se criaram, né? Vou passar então um vídeo para vocês aqui. Até aqui tudo bem, pessoal? Estão conseguindo captar aí? Tudo certo. Está fazendo sentido isso? Tá, totalmente. Ainda mais quando a gente vivencia na prática. Thaís, fala, Thaís. Tá tudo certo, pode continuar. Tá, beleza. Bom, então eu vou compartilhar um vídeo com vocês do Granovetter. É aquele vídeo que está no YouTube, lá no Blackboard. Eu vou colocar aqui para a gente olhar junto aí. Estão conseguindo ver o vídeo aí? Tá carregando. Agora foi. Carregou pra mim, apareceu. Tá. Eu vou botar o vídeo. Se não sair áudio para vocês, vocês me avisam. Eu fiz um teste uma vez e não saiu áudio. Mas aí, se qualquer coisa, me chamem aí que daí eu paro, a gente dá um jeito, tá? Eu vou começar o vídeo aqui. Não tá saindo áudio. Não está saindo áudio. Então, realmente, assim. Na verdade, parece que saiu, mas parece que saiu bem baixinho. Que está no volume máximo. Vou fazer assim, ele não é essencial para a gente dar continuidade na matéria. Eu vou deixar esse vídeo para vocês, depois para vocês olhar, cada um por si aí, no Blackboard lá, tá? Então vou parar o compartilhamento aqui. Vou continuar com os slides ali. Pena, esse cara aí, o Mark Granovetter, o cara ele publicou assim 2 artigos de muito sucesso. Acho que o cara até hoje capitaliza em cima desses 2 artigos aí. E um deles, que é o de imbricamento social, é esse que ele está falando ali, que é a questão da economia, né? Ela depende das relações sociais que estão imbricadas, né? Por isso o imbricamento. O que é o imbricamento? É que uma coisa está dentro da outra e é indissociável. A gente não consegue dissociar as relações sociais das relações econômicas. Elas estão uma dentro da outra. A gente não consegue entender uma sem entender a outra.
Por isso que eu acho interessante, né, quando a gente vê assim, o Fórum Econômico Mundial, aí vem o Fórum Econômico o Fórum Social, né, e todo mundo brigando. Mas esses caras não têm que brigar, eles têm que sentar junto e conversar. É impressionante isso, né? Como se as coisas fossem antagônicas, não são, né? Então vamos lá. Desse pressuposto aí, do planejamento estratégico tradicional, né? Será que planejamento gera estratégia de fato? Então essa é uma questão, né? Criação de estratégias, e aí vem o Mintzberg, que eu gosto muito, né? Criação de estratégias é um processo imensamente complexo, envolvendo os mais sofisticados, sutis e às vezes subconscientes processos sociais e cognitivos. Nada do que a gente viu de 5 forças, de estratégias genéricas, etc., né? Então, assim, dentro da empresa, né, quando a burocracia está brigando com a inovação lá, né, quando as pessoas querem pensar diferente, os outros falam assim, não, vamos organizar o nosso planejamento estratégico, né, vamos fazer aqui um documento e tal. Enquanto tem essa briga dentro da empresa, a concorrência sai com o osso, né, sai com o prêmio. Então, a gente tem que parar de brigar dentro da empresa, né, e adotar para o planejamento estratégico um nível de burocracia que ele merece. Um nível de burocracia compatível com o ambiente dinâmico que a gente está vivendo hoje, né? E não fazer algo que nem eu fiz quando eu fiz curso de administração, né? Eu tive aula de estratégia, achei fantástico, assim, agora eu vou na empresa do meu pai lá, vou fazer um planejamento estratégico maravilhoso. Aí sentei, levei acho que meses fazendo planejamento estratégico. Botei na gaveta e não usei. Aí eu fiquei pensando, né, mas por que eu fiz um trabalho tão legal assim e ninguém usa, né? É por isso. É porque aquilo não foi socialmente construído, não foi, né? Depois eu fui aprender essas coisas, né? Então é errando que a gente aprende. Então assim, dado esse ambiente que a gente vive, né? Esse ambiente mais completo, mais servitizado, mais baseado em serviços, né? Mais social, né? Como é que a gente vai determinar? Lembram da definição de estratégia lá? Estratégia é determinar metas e objetivos básicos de longo prazo, adotar cursos de ação, alocar recursos. Como é que a gente vai fazer isso nesse ambiente? Então essa é a questão, né? Como é que a gente vai? Bom, tudo bem. O mercado hoje é uma floresta tropical, tudo bem. Mas para onde é que a empresa vai? Como é que nós vamos avançar dentro dessa floresta? A gente precisa de alguma estrutura para isso. Alguma coisa a gente precisa para nos organizar internamente para conseguir atuar no mercado. E aí que entra a questão do pensamento estratégico, que é o propósito da nossa disciplina, né? Então a gente tem o pensamento estratégico, que é o que leva à criação de soluções e novas ideias, né? Que é essa questão criativa da empresa, e a gente tem o planejamento estratégico, que é rígido, sem imaginação, com instruções detalhadas sobre cada aspecto do processo. Primeiro vai, analisa a indústria, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, 5 forças de Porter, depois olha para dentro da empresa, vê qual é a estratégia genérica que vai ser adotada, vai ser diferenciação, com base em não sei o que, a matriz de valor é essa, né? Várias ferramentas, várias simplificações que os consultores de estratégia fizeram, a gente vai adotar aqui no planejamento estratégico. Então, só que, né, como é que a gente compatibiliza isso, né? O Mintzberg fala que planejamento estratégico é uma contradição em si. Por quê? Porque planejamento não leva à estratégia. Então, o resultado desse processo todo, de análise, né, de tabulação, de gráficos, etc., nunca vai resultar numa estratégia. Por quê? Justamente porque estratégia precisa de criatividade. O Mintzberg usa o exemplo da IKEA. Você deve conhecer a IKEA, a fábrica de móveis desmontáveis, né, sueca. E como é que eles chegaram nessa estratégia de... Quer falar uma coisa, Thaís? Tá com o microfone ligado ali. Thaís acho que não está ali. Agora desligou. Então, como é que a IKEA chegou nessa estratégia de móveis desmontados, né?
Eles não tinham essa estratégia antes, aí foram pegar uma mesa e entregar para um cliente, né? A empresa foi fazer isso, só que a mesa não coube no carro, só cabia no caminhão. Daí eles pensaram, como é que o nosso cliente vai levar essa mesa para casa se ele não consegue botar no carro, né? Aí eles começaram a pensar em móveis desmontáveis. Então, assim, a estratégia inteira da empresa foi originada de uma situação cotidiana. Então, a gente tem que estar próximo do cliente, a gente tem que estar próximo do mercado, próximo dos funcionários, ver o que eles estão comentando, para a gente conseguir entender o mercado. Para daí a gente ter a ideia da estratégia para conseguir fazer o planejamento. Então, primeiro vem a ideia da estratégia, primeiro deixa eu botar aqui, primeiro vem a ideia, né? Primeiro vem essa nova concepção de mercado, para depois a gente pensar em planejamento. Tá? Se a gente está atuando num ambiente mais complexo, mais dinâmico, esse planejamento ele vai ser mais, entre aspas, borrado, né? A gente não pode ter ele tão focado, tão rígido, tão inflexível. Aliás, tão inflexível, né? Se a gente está num ambiente mais dinâmico, mais complexo, a gente tem que trazer para esse ambiente um planejamento estratégico mais flexível. Né? A gente não pode olhar 5 forças de Porter e dizer, bom, é isso. Né? E aí vamos aplicar as 5 forças de Porter. Vai dar errado. Tá? Agora, se a gente está num ambiente mais estável, mais simples, talvez essa ferramenta seja mais útil. Né? Se a gente está, por exemplo, num mercado tradicional lá, tem um mercado, se é que hoje existe algum mercado tradicional que não foi abalado por uma startup, né? Mas vamos lá, vamos dizer que a gente está no mercado de fábrica de móveis. Tá? Bom, talvez aí 5 forças de Porter seja uma ferramenta mais útil do que para estudante de artes da URGS lá. Tá? Então a gente sempre tem que dar a ferramenta de acordo com esse ambiente que a gente está atuando. Tá? Assim, esse basicamente era o recado de hoje. Eu queria ouvir um pouco vocês aí sobre isso. Como é que vocês enxergam isso nas empresas de vocês aí? Eu acho que fez bastante sentido assim, o material e talvez até reflexivo, né? Entrei com uma ideia de que realmente estávamos bagunçados, mas acho que de repente essa bagunça é até ela traduz a flexibilidade, porque por vezes eu fico pensando, né? Por que a gente não segue o que a gente planejou, né? A gente passou tanto tempo lá sentado planejando e por que a gente não consegue seguir? E talvez a resposta seja porque a gente precisa um planejamento mais flexível, né? Uhum. Até porque a gente trabalha com a minha célula, né? Minha área da empresa é treinamento. E treinamento é muito imprevisível. Eu dependo de um acesso que não é a gente que fornece, é o banco que me manda o login da pessoa. Se não vem o login, eu não consigo entrar no sistema. Se eu não entro no sistema, eu não faço treinamento obrigatório. Como é que eu faço se neste dia que eu planejei fazer treinamento obrigatório eu não consigo fazer, né? E aí entra aquela questão que tu comentou antes da criatividade, né? De saber o que eu faço se não vê esses acessos, né? Como que eu conduzo isso? Acho que fez bastante sentido pensar nessa forma, mas também entendo que a gente tem, acho que a parte da estratégia ela é muito importante e o planejamento ele é muito importante, mas acho que a gente acaba às vezes aprendendo, por exemplo, a gente tem turmas, né? De uma turma para outra, a gente tem que tentar fazer as reflexões do que deu certo, o que não deu e tentar ajustar, né? E até um dos questionamentos que eu faria é o seguinte, tu enxerga problema ou algum empecilho para mudar o planejamento estratégico ao longo da execução da estratégia? Claro que não. Acho que eu sempre falo assim, planejamento estratégico ele tem que ser feito em papel de pão.
Hoje, papel de pão já é mais difícil de ter, né? Mas, enfim, no sentido de ser feito um rascunho, porque ele tem que ser mudado, sim, e isso acontece a toda hora, Matheus, com certeza. A gente antigamente, isso foi uma coisa que até a gente tem um coordenador agora que veio de fora, assim, que tem uma visão bem grande, assim, de pensamento estratégico mesmo, e ele está contribuindo bastante. E a gente fazia tudo em Excel e, nossa, passava horas e horas fazendo, e ele excluiu o Excel, colocou uma sala com quadros de cima a baixo e a gente risca hoje em caneta para conseguir apagar e fazer de novo, né? É tipo um papel de pão mais tecnológico. Eu me lembrei agora de um aluno do mestrado em indústria criativa, né, que trabalha numa empresa de publicidade, e diz que a empresa de publicidade contratou um chefe para a equipe lá, que era um cara todo certinho, né? Porque o jeito da empresa de publicidade trabalhar era assim, é cheio de post-it nas paredes, né? Tudo riscado, tudo bagunçado, tudo não sei o quê. E esse novo chefe entrou lá e disse: Não, agora tem que estar tudo certinho, tudo organizado. Tira esses post-its da parede, vamos fazer tudo em Excel, que nem tu está dizendo, né? Tudo organizadinho, tudo não sei o quê, papapá. Ah, mas diz que a equipe. E aí entra a questão de liderança que vocês estão tentando fazer o treinamento, né? Daí a equipe se rebelou com o cara, assim: Bah, isso aqui não vai dar certo, né? Aí o que, que eles fizeram, né? Eles pegaram. Um dia o chefe esse chegou de manhã para trabalhar, estava o teclado dele grudado na parede, o computador estava não sei aonde, eles pegaram, desmontaram toda a mesa do cara, botaram uma coisa em cada lugar, né? Obviamente não deu certo isso, né? Então, assim, a questão de liderança, a gente. E isso é outra coisa no negócio, não é o negócio inteiro, mas enfim, né? A questão de formação de líderes, né? Dificilmente a gente consegue isso em sala de aula. É um processo bem mais complexo. Então, exige isso que a gente está vendo aqui também, né? Um planejamento também mais flexível. E até é engraçado, né? Porque o pessoal da publicidade normalmente é bagunçado mesmo, né? Sempre que meu namorado ele é publicitário e às vezes eu digo pra ele, nossa, que mesa mais desorganizada, mas às vezes é da desorganização que eles se organizam, né? Até é engraçado ter uma amiga também que é publicitária e esses dias eu tava justamente falando sobre organização, disse, por que vocês são tão desorganizados? Ela disse, Matheus, esses dias eu virei um copo de café e daquela mancha que deu no copo de café eu tive uma ideia de fazer um produto que eu precisava para um... Ela disse, eu não tenho, a gente... E às vezes é isso, a gente quer ser tão certinho e às vezes é na desorganização que funciona, né? E isso vai ser para cada setor, acho que tem que ser bem pensado, né? Uhum. E ter a possibilidade de flexibilizar, né, todo esse pensamento e essa estratégia. Né? Isso aí, isso aí. Thaís, não sei se tem a câmera aí, pode ligar a câmera também, Thaís, para falar um pouquinho. Não, eu tô meio derrubada, eu tô com Covid. Ui. Tô aqui tentando me manter. Deixar a câmera fechada. Tá bom, sem estresse. Ah, não, pra mim, assim, fez muito sentido, até a própria questão que tu comentou da planejamento estratégico e também o que tem a ver com a própria gerência, né, da empresa, que a gente tinha um planejamento estratégico desenhado, tinha as metas da empresa, aonde a empresa queria chegar, a gente tinha tudo isso desenhado e a gente teve a operação na gerência e também não só pela questão de ter mudado a gerência, mas também por uma questão de reposição no mercado, a gente teve que alterar tudo. Então, realmente, eu acho que acho que o planejamento estratégico ele deve ser desenhado todo ano, porque se a gente quer ser competitivo, a gente tem que estar a todo momento se redesenhando, né? Não adianta quando a gente fez o primeiro planejamento estratégico, ele foi com o Roberto Herrera, e a gente fez com ele, e a gente fez para os próximos, eu não lembro se era 3 ou 5 anos, mas não estava tudo muito bem desenhado, estava lindo. Só que a gente teve toda uma operação de mercado, a gente teve todo um reposicionamento da marca, a gente mudou
mudou até o nosso logotipo, a gente mudou as cores da empresa, a gente mudou tudo e a gente refez tudo de novo. Uhum. Então, até agora, vendo a aula, assim, vendo que a gente, de como a gente está hoje, parece que a gente está de novo no caminho certo, mas por quanto tempo? Por quanto tempo a gente vai ter que se redesenhar novamente para se recolocar de novo no mercado, tentar de novo, tentando estar à frente dos concorrentes e, enfim, buscando soluções novas, porque a gente fez assim, não, agora a gente tem as soluções ideais para o mercado atual. Daqui a pouco, não, só um pouquinho, não tem mais, vamos de novo. Sabe? Tem toda uma estratégia que foi desenhada, a gente tem que buscar e se redesenhar de novo, né? E também a gente vê muita estratégia, a gente fala estratégia na empresa, né, com o externo, mas eu acho que a todo momento a gente também tem estratégias internas de setores, de tudo que também a gente cria projetos dentro de cada setor, que também é a mesma situação. A gente acha que vai conseguir. Não, em um ano eu vou fazer. Não, já mudou tudo de novo. Peraí, redesenha. Então, isso é muito dinâmico. A gente vive num mundo muito dinâmico. Então, a gente tem que ir se redesenhando a todo momento. Não adianta tu criar um plano de carreira que tu não vai conseguir seguir. Isso. Tu comentou um negócio aí que é interessante também, que ali naquele último slide eu falo da questão da complexidade do mercado, mas a questão prazo também importa, né? Então, quanto mais longo prazo que tu está pensando, menos detalhado tem que ser o planejamento estratégico, né? Então, a gente pode pensar mais para frente, assim, como é que a gente vai pensar num mercado de startup para daqui a 10 anos, né? Não tem como fazer isso. Então, Não tem como fazer, exatamente. Então faz muito sentido tudo que a gente viu até aqui, porque realmente é isso. E a gente sempre acha que está no caminho certo, mas na verdade a gente está no caminho certo para a situação atual, que no mundo que a gente vive a gente não sabe por quanto tempo vai ser. A gente tem que realmente acompanhar o mercado externo e se redesenhar a cada instante que a gente acha que tem que procurar outras vantagens competitivas. isso aí. E hoje essa aula de hoje é mais para ter uma introdução, né? A gente viu a floresta tropical de cima. Nas próximas 2 aulas aí a gente vai entrar na floresta tropical e vai tentar trazer alguma organização para isso, né? Não no sentido de trazer teorias tradicionais, mas para tentar entender a desorganização dessa floresta tropical de uma forma melhor. Quando a gente entende essa desorganização, a gente consegue estruturar melhor o nosso pensamento e olhar para frente e ver, bom, a partir daqui, né, a gente tem essa questão da intuição que as mulheres têm muito bem, né? A questão da intuição, ela vai ser bem importante mesmo. Né? Então, Que nem foi a ordem ali, né? Primeiro a estratégia. E é realmente nisso que está o foco. A gente tem que nem tu comentou ali, ser criativo. A gente tem que ser criativo a todo momento, na verdade. isso aí. Tá por dentro das situações, enfim. Tem pessoas que têm a capacidade de ver isso mais rápido que outras. Então a gente tem que ter essa aceitação também para muitas vezes aceitar e executar, que a gente às vezes executa melhor e outro consegue identificar melhor essas variáveis de mercado mais rápido, né? Isso, e mesmo essas pessoas que têm a capacidade de enxergar melhor que outras, né, que a gente falou da tua empresa lá, que conseguiram ver que ia faltar matéria-prima no mercado e se preparar para essa escassez, né, talvez essa pessoa nesse momento consiga ter percebido isso, mas em outros momentos talvez ela não consiga perceber a situação. Então, depende do momento também, não só da pessoa, mas de uma combinação entre o momento, a pessoa, o ambiente, enfim. Então, mas eu espero que nas próximas aulas a gente consiga organizar um pouco mais essa floresta tropical aí nas próximas 2 aulas. Onde a gente vive atualmente, né? Isso aí, isso aí. Tá? E aí depois dessas 2 aulas, bom, daí nós vamos trazer esse conteúdo tradicional de estratégia, vamos olhar as 5 forças de Porter, vamos revisitar esses conteúdos mas aí com um novo olhar, né? Com um olhar de dentro da floresta, com um olhar de isso aí, com um olhar de dentro da floresta tropical, tá? Beleza, gente? Então tá, isso aí.
Tá? Eu vou pedir para vocês assim, para vocês dois que estão aqui, e para quem está assistindo o vídeo, né, para dar uma lida no estudo de caso, que é o trabalho final. Tá? Então a gente tem, são 9h10 agora, vocês têm mais um tempo até o final da nossa aula. Então dediquem esse tempo aí para pegar lá no Blackboard o caso da Ocean Drop, né, que é essa empresa de algas. E aí leiam o caso só leiam, não precisa tirar nenhuma conclusão precipitada, porque talvez o nosso conteúdo das próximas aulas vai destruir as conclusões precipitadas de vocês. Então só leiam o caso para entender do que a gente está falando. A gente até pode usar esse caso aí como exemplos, enfim, o trabalho final de vocês vai ser sobre isso, então o que a gente discutir sobre o caso em sala de aula vai ajudar vocês no trabalho final também. Beleza, gente? Tá, ok. Tranquilo. Talvez eu não leia hoje, mas eu leio ainda no final de semana. Isso. Tarde e domingo já. Tranquilo, tranquilo. Deve estar cansado, com certeza. Cada um se organiza do melhor jeito aí, não precisa ler hoje, sem problemas. Então tá. Boa noite para vocês, então. Desejo um ótimo final de semana. Thaís, te recupera bem, ok? A gente se vê daí na sexta-feira que vem aí. Então tá. Tá. Tá bem? Boa noite, professor. Bom final de semana também. Boa noite, um Boa noite, abração bom aí. final de semana. Até a próxima sexta. Até. Tchau, tchau. Feito.